Fala rapaziada, bem-vindos de volta para mais uma análise do canal. A análise de hoje é sobre o Sport Grêmio, confronto válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O resultado foi 1-1, empate, o jogo não foi dos melhores. O Grêmio mais uma vez fez uma partida ruim, a exemplo do que foi na goleada sofrida pelo Santos no meio de semana. E o Sport desperdiçou a oportunidade de somar 3 pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Avançando na análise, o sistema do Sport foi o Jair Ventura escalou o time no 4-2-3-1 tradicional, com o Thiago Neves sendo esse homem por trás do Dalberto, que era o atacante, o homem da referência. A busca, já conhece o estilo do Jair Ventura de jogar, de montar seus times bem transitivos, que jogam em transições em velocidade, em contra-ataques, que não costumam propor o jogo, e não foi diferente contra o Grêmio, mesmo estando dentro de casa. A marcação do Sport do Jair, eu botei prioritariamente zonal aqui, porque eu vi uma marca muito grande de uma marcação zonal do Sport, mas o time tinha encaixes estabelecidos, principalmente nos corredores, para impedir a subida dos laterais do Grêmio. Mas foi um time que soube fechar bem os espaços, principalmente o entre linhas. Fechou bastante também a entrada da área, tirou bastante o espaço do Jean-Pierre, espaço do PP. Então, um time que fechou bastante conseguiu compor bastante tanto a amplitude na marcação, tanto a profundidade. Então foi um time bem compacto, que fechou os espaços com bastante eficiência. A altura do bloco variando entre médio e baixo, estratégia normal e costumeira do Jair Ventura, e a linha de 5 sem bola para ter amplitude defensiva. O que significa isso? O Jair Ventura variou um pouco a organização defensiva do Sport entre um 4-4-2 com 2 linhas de 4 e um 4-5-1 com o Thiago Neves sendo esse jogador que baixava para compor essa linha de 5. Por quê? Para que ela pudesse preencher a largura do campo de uma forma melhor do que as 2 linhas de 4. Com 5 jogadores, a linha de meio do Sport tem mais largura. Então ela pode preencher os espaços dos corredores e impedir que o jogo forte do Grêmio, que é de dinâmica de cruzamento, ou de 1 contra 1 com PP e Ferreira, tivesse sucesso. E no lado do Grêmio do Renato Gaúcho, 4-3-3 também, como é de praxe, a preferência pelo jogo apoiado, pelo jogo de posse, muita posse de bola, com uma aproximação bastante, vamos ver mais à frente, de Jean-Pierre, Matheus Henrique e PP por dentro. Sempre PP jogou pouco como o homem da amplitude, jogou bastante por dentro para tentar abrir esse corredor para a subida do Cortez. Ao passo que do lado direito teve um revezamento um pouco maior, com o Ferraz entrando um pouco mais para construir por dentro, enquanto Ferreira deu mais amplitude para ter esse 1 contra 1 e conseguir levar vantagem contra o lateral esquerdo do Sport, Júnior Tavares, mas que também tem um bom para um defensivo, então o Ferreira não teve muita facilidade. Marcação do Grêmio, individual por setor, prioritariamente, como o Grêmio mostrou no último jogo da Libertadores, e como é uma marca com o Renato, ele sempre fez questão de falar que gosta da marcação individual, então o Grêmio utilizou esse tipo de marcação na hora de se defender. A altura do bloco variando entre médio e alto, os que eu achei que o Grêmio marcou um pouco médio demais para a necessidade do jogo, para busca pela vitória. Acho que para tentar sair da Ilha do Retiro com 3 pontos, podia ter subido um pouco mais essa marcação. Vamos ver que essa marcação ela subiu mais no momento em que o time saiu atrás do placar. E a marca da transição defensiva do Grêmio também é a temporização. O Grêmio não fez uma pressão pós-perda muito aplicada, muito constante. Ele preferia mais temporizar para que o time pudesse se recompor e se reorganizar no momento da perda da posse. E aí, indo para a análise propriamente dita, primeiro a construção ofensiva do Sport, a organização ofensiva do time de Jair Ventura. Destaquei aqui o posicionamento do Thiago Neves, que é um dos jogadores, é o principal jogador dessa equipe do Sport, e é o jogador-chave também do jogo do Sport.
E nesse jogo contra o Grêmio, tanto com bola quanto sem bola, o posicionamento dele foi bem determinante do que o Jair Ventura queria com o jogo. Na construção, ele abria uma linha de 3, com o recuo do volante para compor a linha dos zagueiros, com Maidana e Adrielson. O Marcão entrava nessa linha e o Thiago Neves baixava para ser esse primeiro apoio, como se fosse um primeiro volante, deixando Ronaldo, Mugni, Júnior e Patrick mais à frente e Marquinhos e Dalberto na profundidade. E a intenção dele com isso era poder aproveitar a característica do Thiago Neves, a qualidade que ele tem com a bola no pé, para ser um diferencial nessa saída com a bola, para que o Sport pudesse conseguir progredir no campo com mais facilidade, até para sair da pressão do Grêmio no momento em que ela subisse. E aqui a gente vendo na prática, olha como o Thiago Neves baixa bastante, quase na meia-lua, então como se fosse o primeiro volante mesmo, esse primeiro apoio na saída. E uma coisa interessante é que o Thiago Neves ele é o comandante dessa saída. Ele não só faz ela na primeira fase de construção, como ele também participa dela na segunda e na terceira, chegando para concluir. Aqui vocês veem no final da jogada, o Thiago Neves já em fase de entrada no último terço, dando a enfiada de bola para a ruptura nas costas da última linha do Lucas Mugni. E ele mesmo vai receber esse passe e finalizar. Aqui não tem, porque no vídeo o YouTube dá strike, então trouxe só as imagens. Acho que com essas imagens dá para ver bem como o Thiago Neves participa, é o mesmo lance, participa da construção praticamente em todas as fases, tanto como um organizador em primeira fase, tanto quanto um finalizador ou um armador na entrada no último terço. Agora, passando para a parte do Sport sem bola, o 4-4, a variação que eu mencionei antes do 4-4-2 para o 4-5-1 também, quem comandava essa variação era o Thiago Neves. Se ele tivesse mais à frente, ele fazia essa segunda linha, essa terceira linha, na verdade, com uma linha de 2, com o Dalberto, para ter um pouquinho mais de gente nessa primeira pressão e não permitir que o Grêmio tivesse tanta liberdade assim para construir. Quando você tem um homem só na pressão, é mais fácil para o time, que até o Grêmio, que às vezes usa uma saída de 3, gerar uma superioridade, um 3-1 e aí conseguir construir com facilidade. Então o Thiago Neves comandava no momento em que o Grêmio tivesse a posse um pouco mais atrás. O Thiago Neves fazia essa linha de 2 na frente para pressionar um pouco mais o portador da bola do Grêmio, pressionar mais a bola. No momento em que o Grêmio avançasse um pouco mais no campo ofensivo, ele entrava na linha e ajudava a compor essa linha de 5 nesse 4-5-1 mais ou menos ali, às vezes um 4-1-4-1 sem bola, até para fazer com que o Mugni pudesse ficar mais aberto, fazer com que o Marquinhos pudesse ficar mais aberto e com isso conseguir impedir as subidas do Ferraz, do Ferreira, do Cortez ou do PP pelos corredores. Aqui a imagem na prática, você olha como o Thiago Neves preenche aqui a linha de 5 e como a linha fica bem larga no campo. Partindo agora para o Grêmio, né, na forma como o Grêmio jogou, com bola, o Grêmio construía com Jean-Pierre, Lucas Silva, Matheus e PP sempre bem próximos, principalmente Jean-Pierre, Matheus Henrique e PP. A chave do jogo do Grêmio são esses 3, se aproximando, tentando gerar superioridades numéricas e posicionais por dentro, fazendo tabelas e rompendo as linhas de marcação nesse espaço curto. São 3 jogadores que funcionam muito bem em espaços de habilidade. O PP, por mais que seja um ponta de muita velocidade, o Renato utiliza muito ele também por dentro, por ele ter essa característica de ser um jogador que consegue jogar tanto fora como dentro e que consegue se dar bem quando precisa ter um domínio de espaço, quando precisa ter um domínio do seu eixo para girar para um lado, para girar para o outro. Então o PP funciona bastante jogando por dentro e o Renato faz questão de usar bastante isso. E nessa primeira organização, vê que o Jean-Pierre ele frequenta muito a base da jogada para poder organizar o jogo, com às vezes até o Lucas Silva, que a princípio é um primeiro volante, jogando mais avançado do que ele, porque ele busca bastante essa bola no pé para direcionar a jogada, seja para o corredor direito, seja para o corredor esquerdo, para onde o Grêmio vai tentar construir.
E nessa organização vê que o Ferreira está por dentro e o Ferraz está aberto na amplitude, o PP por dentro e o Cortez na amplitude. Vamos ver que no lado esquerdo isso se mantém bastante, PP e Cortez com PP por dentro, e no lado direito Ferraz e Ferreira vão variar um pouco mais. Vê aqui na prática, olha como o tripé de meio campo sempre bem próximo, Jean-Pierre, Lucas Silva e Matheus Henrique, PP no entrelinhas aqui por dentro. E aqui a primeira variação do Grêmio com bola, com o Ferraz sendo um lateral mais construtor, caindo mais por dentro, enquanto o Ferreira da amplitude. Também o Matheus Henrique baixando um pouco mais para compor a linha de 3. O Lucas Silva dessa vez sendo esse primeiro volante, vindo buscar a bola no pé. E o Jean-Pierre um pouco mais próximo da entrelinhas. E um pouco mais próximo do PP também. Vê que o Jean-Pierre joga bastante por esse setor, por esse lado esquerdo, por esse meio espaço pelo lado esquerdo. Tanto ele quanto o PP quanto o Matheus Henrique, eles estão sempre, na maioria, na verdade não sempre, né, mas na maioria das vezes, na grande maioria do tempo do jogo, eles estão por esse lado esquerdo, sempre bem próximos. A chave do jogo do Grêmio é essa. E o Ferreira aqui dessa vez dando amplitude com o Ferraz por dentro e o Cortez sempre dando amplitude, já que o PP entra, ele abre o corredor para a projeção do Cortez em profundidade. Churinho aqui sempre como um homem de referência. E a gente vê isso aqui na prática também. Matheus aqui compondo essa linha de 3 na saída, um pouco mais baixo que o Jean-Pierre, o Lucas Silva como primeiro apoio e o Ferraz por dentro. Mais uma vez, como eles estão sempre próximos, Jean-Pierre, Matheus Henrique e Lucas Silva. Isso, por sinal, foi um dos problemas do Grêmio. Eu achei que o Jean-Pierre jogou um pouco longe demais do funil, de onde ele é perigoso, com um chute de meia distância. Ele jogou distante demais de lá e acabou não conseguindo transpor as linhas do Sport e não conseguiu dar fluidez para o seu jogo e, consequentemente, para o jogo do Grêmio. E mais uma vez, olha como a configuração com Ferreira e Cortez dando essa amplitude máxima, abrindo bastante o campo, para que o PP e o Churin, o Ferraz por dentro e o Jean-Pierre tivessem mais espaço para construir o jogo pelo corredor central. O Mateuzinho aqui um pouco mais baixo. E sempre os três por esse meio espaço do lado esquerdo. Vê que aqui eles estão até bem alinhados. E aí sai o primeiro gol do Sport, numa jogada de contra-ataque. O Grêmio ficou bastante exposto aos contra-ataques, até por ter jogado bastante no campo ofensivo do Sport, com a linha de zaga bem alta, mas a circulação de bola muito lenta do Grêmio favoreceu bastante a marcação do Sport, então o Sport conseguiu roubar muitas bolas e fazia essa transição em velocidade pegando a defesa exposta. Esse primeiro gol, a chave desse primeiro gol é o Lucas Silva, assim, embora seja sempre uma falha coletiva, o Lucas Silva tem um papel bem marcante nesse gol. Vou mostrar aqui por quê. Vê que o início do contra-ataque com o Mugni puxando é, em tese, um 4 contra 4, então não tem superioridade numérica do Sport, embora isso também seja perigoso, porque o princípio defensivo básico sempre é evitar no máximo que der a igualdade e inferioridade numérica, porque na maioria das vezes pelo menos um homem a mais. E aqui o Grêmio está com 4 contra 4. Mas vamos ver que ao longo da jogada, quando o Mugni estica na corrida, o Lucas Silva não consegue acompanhar ele, então vai ficando para trás, e aí já o Sport consegue gerar uma vantagem meio que cinética com o arranque do Lucas Mugni. Vê que ele passa pro Patrick e já infiltra, dá sequência ao movimento. O Patrick vai depois fazer esse passe para ele. Como o Lucas Silva está muito atrás, ele acaba deixando esse espaço para o Mugni infiltrar. O zagueiro do lado oposto, que é o Rodrigues, é obrigado a fazer a cobertura, e quando o Rodrigues faz a cobertura, o Dalberto tem um espaço enorme para receber o passe do Mugni e concluir com total liberdade, quase dentro da pequena área. E aí, por conta dessa demora do Lucas Silva para recompor, o Grêmio acaba levando o primeiro gol até em um tempo muito rápido, levou quase aos 9 minutos do primeiro tempo. Isso também condicionou bastante o jogo. E aí, como eu mencionei anteriormente, o Grêmio ficou exposto a esse contra-ataque do Sport muitas vezes. Olha, vê mais uma vez um contra-ataque em que o Grêmio dessa vez tem inferioridade, né? Não tem nem igualdade numérica, por mais que os jogadores estejam aqui correndo para trás, mas sempre que você tenta essa recuperação vindo de trás do portador da bola, que já está em projeção, é muito difícil recuperar, tem que ter muita velocidade.
Então esse lance acabou, por sorte do Grêmio, não dando em gol, mas vi que é uma situação muito perigosa de 3 contra 1 do Sport em contra-ataque. Com o placar atrás, o placar desfavorável, o Grêmio acabou tendo que partir para cima do Sport em busca do empate ou da virada. Então acabou uma posse que já era do Grêmio, ficou ainda mais, o Grêmio concentrou ainda mais a bola, mas seguiu com um ritmo muito baixo, pouquíssima intensidade. Jean-Pierre tem também esse problema, né? Um jogador que, apesar de ser muito talentoso com a bola no pé, muito mesmo, é um jogador que ainda joga numa intensidade muito baixa pro futebol atual. Então, principalmente nos momentos em que ele não tá bem, que ele não consegue dar um pouco mais de ritmo no jogo, o Grêmio sofre muito na construção. Esse foi um dos jogos em que isso aconteceu. E, por sinal também, para ilustrar bastante o que foi o jogo do Grêmio, o Grêmio teve alguns erros de tomada de decisão. Até o Ferreira, por sinal, esse lance aqui, o que eu separei, é de um erro do Ferreira. Vou dar sequência, ver que nessa hora surge uma rara janela na linha defensiva do Sport. O Grêmio finalmente consegue estabelecer um 2-1 no corredor com o Ferraz e o Ferreira. Então, se o Ferreira tivesse a leitura de infiltrar, de atacar a profundidade, ele teria um espaço muito grande para ou fazer um passe de retorno pro Churinho ou até para finalizar mesmo. O PP também estava agredindo a área. Só que em vez de se projetar no campo do Sport, dentro da área do Sport, ele vem receber essa bola no pé do Ferraz. E aí, quando ele vem receber essa bola no Ferraz, ele anula o 2 contra 1 que tinha sido estabelecido. Ele dá tempo pro volante do Sport aqui fechar a janela que tinha aberto na linha defensiva, e a jogada do Grêmio acaba empacada. Então, com o placar atrás, o Grêmio passou a subir mais a marcação. Aqui um exemplo da marcação do Grêmio já adiantada. Vê os 4 jogadores aqui mais de frente do Grêmio em bloco bastante alto. Vê o Jean-Pierre fazendo essa dupla com o Thuram, aqui um pouco mais alto do que de costume, nesse jogo, né, pelo menos. E o PP e o Ferreira também fechando aqui essa linha de 4, mais em bloco alto, para impedir essa saída do Sport, que construía sempre com 3 e com essa bola sempre saindo com os 3 dentro da área, né? Então o Grêmio já tentava sufocar o Sport em uma zona de alto risco pro time de Recife. E como foi um tema do jogo e está sendo o tema dessa análise, a construção do Grêmio foi muito ruim no jogo de hoje, assim como foi contra o Santos. Como o time do Grêmio, ele também estabelece marcações individuais quando não tem bola, e é um time que joga bastante com a bola, com a circulação da bola, tanto em largura quanto em profundidade, e até mais em largura, para poder atrair o adversário para um lado, gerar dinâmicas de atração para libertar espaço no lado oposto, ou de atração para libertar espaço nas costas de um dos jogadores de defesa do Sport, um dos volantes ou dos zagueiros. O Grêmio acaba tendo a necessidade de ter uma construção com um pouco mais de intensidade nas ações, nos passes, nas viradas de jogo, ter um pouco mais de velocidade, e o Grêmio não teve. E por conta disso, o time acabou apelando bastante para as bolas alçadas na área. Só no primeiro tempo foram mais de 20 bolas alçadas na área. No jogo todo, o Grêmio fez 24 cruzamentos, então é um número relativamente alto. E até pelo fato do Grêmio ter ficado com menos 1, então o ímpeto ofensivo acabou até diminuindo um pouco no segundo tempo. Mas no primeiro, em que estavam 11 contra 11, o Grêmio cruzou muitas bolas para dentro da área. Só no primeiro foram 22. E na maioria das vezes, como está mostrado aqui nessa imagem, o Sport com a linha de defensiva bem estruturada, vê que não tem nenhum espaço, a linha está estruturada, tem 6 jogadores do Sport dentro da área contra só 2 do Grêmio, e o PP ainda faz um cruzamento aqui antecipado, né, o chamado cruzamento dos 3/4, que é quando você cruza praticamente do bico da área, você pega o zagueiro de frente, ele tem maior facilidade de rebater essa bola, e foi assim uma constante do Grêmio praticamente todo o jogo. E agora no mérito do Sport defensivamente, para também corroborar com a dificuldade do Grêmio construir, o Sport densificou bastante o corredor central, sabia que o Grêmio ia aproximar bastante, ia tentar gerar muito apoio com Jean-Pierre, PP e Matheus Henrique por dentro, além de Lucas Silva, que também joga por ali, e às vezes o Ferreira quando caísse por dentro, ou o Ferraz quando caísse por dentro. Então
Por isso mesmo o Sport fez questão de ter bastante jogadores nesse corredor central, até como eu falei anteriormente, a linha de 5. A linha de 5 era justamente por isso. O Thiago Neves ele não estava, de certa forma, sem obrigação de marcar. Ele tinha bastante obrigação de marcar. E ele era o fator que impediria essa superioridade do Grêmio, esse jogo apoiado do Grêmio pelo corredor central. Então vê aqui que o Grêmio estabelece um 3 contra 2 setorial aqui, bem no meio espaço, em que a bola está aqui no pé do PP, vê que o Jean-Pierre está bem próximo a ele, o Lucas Silva aqui bem próximo a ele, são linhas de passe bem próximas, e aí até o Grêmio acabou sendo presa fácil, fazendo com que o Sport pudesse unir o útil ao agradável aqui nesse lance, já que o Grêmio está encurtando demais o espaço, já que Jean-Pierre, PP e Lucas Silva estão próximos demais. E aí com isso o Thiago Neves recompõe, volta e gera esse 3 contra 2 aqui, ou talvez um 3 contra 3, se incluísse o Lucas Silva nessa porção. Mas como o PP já está com uma orientação corporal direcionada para quem vai passar praticamente sem olhar, já para se projetar, então o Lucas Silva aqui já não teria uma possibilidade de receber essa bola. Então o Thiago Neves rapidamente diminui, gera o 3 para 2 aqui e o Sport vai roubar essa bola. Então mais uma dificuldade do Grêmio na construção, de sair desse corredor denso que o Sport inteligentemente gerou ao longo do jogo. Aí após a expulsão do Kahneman, ficou ainda mais difícil. O Grêmio acabou tendo que estabelecer esse 4-4-1, já que sem o Kahneman teve que pôr o Jeromel, que estava fora, estava no banco. Entrou no lugar se eu não me engano, não sei se foi do Jean-Pierre ou de algum dos homens de meio, mas entrou para compor essa linha de 4 e reorganizar o sistema defensivo, enquanto o Grêmio acabou tendo que defender com essas 2 linhas de 4 e só o Thuram na frente, para se reorganizar e não sofrer mais gols do Sport. É interessante que o Grêmio, de certa forma, melhorou um pouquinho, apesar de ter caído no ímpeto com menos jogadores, ele melhorou um pouquinho a qualidade da construção ofensiva, criou algumas chances um pouco melhores e acabou sendo premiado com o pênalti que o Thuram sofreu e o PP converteu, acabou empatando o jogo. E com isso soube se organizar, soube fechar bem as linhas para não fazer com que o Sport, precisando ganhar, pela situação que se encontra no campeonato, não conseguisse criar o segundo gol e sair com a vitória. Vê que o PP com 4-4-1, o PP às vezes voltava, baixava para além da linha de 4, formando às vezes uma linha de 5 na zaga, tanto o PP quanto o Ferreira, quando a bola estivesse no outro lado, no lado direito, o Ferreira também fazia isso, que para ficar bem encaixado, o objetivo do Renato era encaixar o PP no lateral. Tanto o Patrick quanto o Júnior Tavares sobem muito, são laterais de muito corredor, não tanto de construção, mas muito corredor. Então o PP baixava aqui para compor essa linha de 5 e ficar encaixado no Patrick, acompanhar ele até o final, para que ele não pudesse ter esse espaço para cruzar. E aí no geral foi isso, o jogo marcado pela falta de construção do Grêmio e também pela estratégia de certo modo bem sucedida do Sport, apesar de não ter saído com a vitória. A gente sabe que o Sport é um dos piores ataques do campeonato, então é um time que tem bastante dificuldade para construir. Os times do Jair Ventura geralmente têm essa dificuldade de construir com bola no pé, então quando precisou também não foi efetivo. E o empate de certa maneira foi justo. E aí por fim separei os 3 jogadores-chave do Grêmio, como eu falei durante todo o vídeo: Jean-Pierre, PP e Matheus Henrique. Dá pra ver pelo mapa de calor dos 3 como eles jogam bem próximos, ocupam basicamente a mesma faixa do campo, a mesma área do campo, sempre por esse meio espaço aqui no setor esquerdo, no corredor esquerdo, geralmente jogando o PP, o Mateuzinho ainda preenche um pouco mais entre linhas em largura, mas o PP e o Jean-Pierre um pouco mais concentrados para esse lado esquerdo, os dois jogando com o pé invertido, então também utilizando bastante para abrir pro chute. 2 jogadores também que têm um bom chute de meia distância. E ver que eles não foram tão produtivos. O PP, até pelo Grêmio ter ficado bastante com a bola e circulado em uma zona de não tanto risco, de não tanta marcação, um pouco circulou demais a bola fora do bloco de marcação do Sport. Então ver que Jean-Pierre, PP e Matheus Henrique tiveram boas porcentagens de acerto de passe.
Matheus 92, PP 85, Jean-Pierre 90, mas eles não criaram grandes chances. Vê que o PP não criou nenhuma, Matheus Henrique não criou nenhuma e o Jean-Pierre não criou nenhuma. No total de passes decisivos, 4 dos 3 jogadores que costumeiramente criam mais, têm mais passes decisivos do que isso, criam mais boas chances do que isso. E o Jean-Pierre ainda mais. Então ter um passe decisivo só para eles é pouco, tanto o PP quanto o Jean-Pierre. E 2 o Matheus Henrique, que de certa maneira dos 3 foi o melhor, apesar do SofaScore ter dado a nota maior para o PP, acho que por causa do gol também de pênalti, mas na partida em geral o Matheus Henrique foi melhor do que PP e Jean-Pierre, mas o desempenho abaixo do Grêmio passa muito por esses 3 e sobretudo pelo Jean-Pierre, creio que é o jogador realmente chave do Grêmio, na arrancada do Grêmio. Coincidiu com a volta dele, né? E agora nesse momento de oscilação também dele, coincide com o momento de oscilação do Grêmio. E acho que no geral é isso, um jogo que não foi lá dos mais agradáveis, mas foi bastante disputado. E a resposta para a pergunta do vídeo, eu acho que o Jean-Pierre é, pelo menos na minha opinião, acho que o Grêmio, na verdade, é bastante dependente do Jean-Pierre. Quando ele tá mal, o time vai mal, ele é um termômetro, né, da atuação do time. Quando ele vai bem, o time vai bem. E é isso, sigam o Futebol Total nas redes sociais, se inscrevam no canal, para poder, se vocês gostam do trabalho, para poder ajudar a gente a crescer, a ter mais pessoas vendo conteúdo e para que a gente possa também continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E é isso, até a próxima análise.